vez, boa tarde a todos. Vamos agradecendo o fato de estarmos hoje com esse friozinho e tudo aqui juntos, sempre com o mesmo objetivo, sempre procurando nos transformarmos no homem e na mulher de bem. Sempre procurando alcançar um degrauzinho a mais todo dia, para que a gente chegue mais perto da nossa evolução, mais perto de Jesus. Então, para alcançar esse objetivo, vamos nos unindo, vamos nos sintonizando, vamos nos preparando para o mais importante de hoje, que é a Boa Nova, que vai nos trazer conhecimento, vai nos trazer esclarecimento de como podemos nos portar, agir, para chegarmos um dia a ter uma iluminação melhor, maior. Vamos então, todos nós juntos, sintonizados, com bons pensamentos, desejando o bem ao próximo. Vamos ter a oportunidade depois de fazer as vibrações, que vai ser o nosso momento de doação. Então, tudo isso vai colaborar para que a gente hoje saia daqui achando que andamos um pedacinho, conseguimos mais um degrauzinho. E para iniciarmos então de maneira assim adequada a nossa sintonização, vamos com a prece, a oração, a prece de Cáritas, que é tão linda e nos toca tanto ao sentimento, ao coração, e nos ajuda a nos elevarmos e nos prepararmos para a Boa Nova. Então, todos juntos, vamos. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber das fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre as montanhas, nós os esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade,
oportunidade de estarmos aqui. Boa tarde. Boa tarde. Bom, meus amigos, só para pensar que agora eu uso o celular como a minha referência também, né? Para não esquecer dos estudos. É muito interessante porque o Espiritismo, às vezes ele nos traz tanta informação, que a gente acaba tendo que tomar cuidado, né? Para não entrar nas que são fofoca, disseram. Olha os nomes que a Cleo citou aqui para contar a história das semínias. Ela citou o Divaldo e o Chico. E tem um livro ainda, né? Que é belíssimo, eu tive o prazer de ler esse ano, eu acho que eu li, ou no ano passado, não lembro agora. Amigo, Arnaldo. Nossa, só gente grande, né? Gente que tem vida, né? Uma vida de exemplo pra gente acreditar, não é sair falando por aí, né? São pessoas que são, nas questões materiais, o mais neutro possível. Eles conhecem pessoas de múltiplos lados, de múltiplas religiões. O Chico era respeitado por todo mundo, né? Como ele não se deixava cair por essas curiosidades, ele acabava conquistando respeito, ganhando respeito. Interessante também é saber que um personagem da história desse que foi levado a conhecer a construção da cidade, né? Antes, como seria dizer, antes do Nabucodonosor, mas ele foi o próprio, né? Então assim, foi 200, 300 anos antes, ele vê como é que foi a construção e os erros que foram cometidos desde então. E muitas vezes é porque as pessoas estavam ligadas às questões materiais, a Semíramis deixou passar sacrifício de criança no templo do deus que eles tinham, Baal, na época, para não ferir ninguém, para manter uma certa posição, e esses erros ela foi se dar conta anos depois, né? Então se importando demais com a vida material, e é normal, nós fazemos isso até hoje. Quantas reencarnações ela teve, né? Para virar ritinha. Então olha que interessante, aí chega Jesus com 12 apóstolos, e quando nós vamos ler, incluindo os detalhes que o Chico nos trouxe, que o Espiritismo nos traz, que o Shaolin nos traz do belíssimo livro Aveluz, do João Nunes Maia, e vale ler, já que a gente fala de apóstolos, estamos estudando esse livro aqui, Jesus no Lar, psicografado pelo Chico do Espírito Nair Lúcio. Nós temos os apêndices, né? Livros que falam sobre apóstolos, de médiuns de confiança. A gente tem que falar isso, que tá difícil, né? Tá uma safra complicada. Só para deixar um alerta. Então vale ler, tem muitas histórias do Tadeu que a gente vai abordar hoje, né? E ao mesmo tempo, existem outras coisas que a gente não tem certeza, então vale citar só pra gente, né, abrir a história. O que a gente sabe sobre o Tadeu, assim, por cima, é que muitos dizem que ele é o noivo das bodas de Caná, né? Aquela boda que Jesus transformava em vinho. Muitos dizem que ele era o noivo. Ele era irmão do Tiago Menor, o Tiago filho de Alfeu, e do apóstolo Mateus. O Tiago Menor, para quem não conhece, lê o livro Paulo e Estevão, ele era muito ligado às tradições judaicas. Então mesmo quando Jesus partiu, o conflito entre Paulo e o Tiago Menor era porque o Tiago Menor queria manter todas as tradições judaicas dentro do cristianismo. E Paulo ficava maluco com isso, mas ficava maluco mesmo. Ele lê o livro do ver. Mas tudo tem um porquê, a gente tem que ter paciência e saber esperar, né? E ele era realmente, como muitos apóstolos, assim como Simão Zelota, preocupado mais com as causas, enquanto Jesus estava vivo, tá? Porque eles foram entender isso depois. Preocupado com as causas nacionalistas. Ele achava que Jesus, Judas também, ele tinha uma conexão com uma vitória naquela vida. Jesus faria alguma coisa que ia levantar um motim e derrubar, que fosse rei, que fosse romanos, e que eles iam vencer. E para eles a vitória do Evangelho tinha muito a ver com uma vitória material de muita gente, de uma massa. A gente esquece que as vitórias que Jesus nos pegou são vitórias individuais, né? E aí vem a parte que realmente é confirmada, que está no Evangelho. Tadeu aparece realmente no Novo Testamento dizendo isso para Jesus. Senhor, por que manifesta-te a nós e não ao mundo? Ele queria dizer naquela hora, poxa vida, mas a nossa vitória não vai ser uma coisa assim avassaladora, né? Porque quando estiver em Jerusalém,
né? No dia de Ramos, eles acharam que aquilo ali ia ser um furacão. Agora a gente vai acontecer. De repente, saíram com Jesus crucificado, morto, todo mundo perdido. O que era isso? Que choque, né? Que desespero. E fica muito claro que essa pergunta a gente também faz. Eu não falando que sabe as coisas, a gente faz. Quando a gente entende como espírita, e Jesus se manifesta a nós como indivíduos, nas nossas vitórias interiores, a gente vai esquecendo, vai se distraindo e começa a querer que Jesus seja o Jesus que nos dá carro, que nos dá emprego, que cura um tumor que tinha que estar lá. Né? Vamos falar umas coisas mais simples, que não curam uma lesão do menisco, que nos faz mancar pro resto da vida. Né? E aí acaba esquecendo que pode ser o Jesus mesmo, porque ele é a espiritualidade, gosta de aplicar as leis de Deus, gosta de mostrar para nós as leis de Deus, quando nós resistimos às nossas dores, aos nossos desânimos, também de uma maneira incrível. Às vezes aquela lesão no menisco que o médico fala, você não vai curar, para a pessoa que soube esperar, que não foi materialista na sua espera, de repente se cura de uma maneira completamente inusitada. E assim Deus também age muitas vezes. Mas não tem que ser a nossa expectativa. A nossa expectativa, ou melhor, a nossa esperança tem que ser: como é que eu tenho que me agir para ser melhor amanhã do que eu fui hoje? Então, o tempo todo Jesus falou isso para os apóstolos, porque eles ainda eram muito materializados. Mas por que ele escolheu aquelas pessoas tão simples, então se eles eram materialistas como os outros? Porque eles eram espíritos antigos, que estavam preparados para o ensinamento e que estavam abertos às dificuldades que eles iam passar, incluindo a história de Judas foi importante. Por quê? Para quem não sabe, Judas, depois que ele se matou, ele voltou algumas vezes para sofrer como cristão perseguido, até que ele estava preparado para encarnar num local, num povo, algumas centenas de anos depois ainda, num povo que era o povo celta, né? Mas não eram celtas, como é que eles os gauleses, né? Então, essa é contada por Leão Denis. Então ele começou a encarnar no povo gaulês, porque ali você tinha algumas visões do mundo espiritual que era muito parecido com o espiritismo. Eles falavam sobre reencarnação, sobre esferas espirituais, dependendo do espírito, da volta e tudo mais, mas ainda sentiam os seus pequenos erros, né? Mas era o que havia de mais próximo. Então ele foi encarnar onde ele teria informação aí mais, né, próxima possível, para depois vir como Joana d'Arc e ter sua última encarnação e fazer o sacrifício que ele tinha que ter feito. Não que ele tinha que ter feito, mas ele poderia ter feito no século I junto com Jesus, 12 séculos depois. E Tadeu aqui demonstrando mais uma vez a visão material de todos os apóstolos, por isso que nenhum poderia apontar o dedo para o outro, né? Até porque se apontasse o dedo não pareceria o Paulo, porque para o Tadeu, com essa visão que ele tinha, Paulo é um inimigo absoluto, imperdoável. Esse deixa a pessoa mostrar o seu potencial. Então, Tadeu, que era, como diz aqui no livro Boa Nova, um dos comentaristas mais inflamados no culto da Boa Nova, em casa de Pedro, entusiasmara-se na reunião, relacionando os imperativos da felicidade humana e clamando contra os dominadores. Ó, felicidade está contra os dominadores de Roma e contra os rabinos do Sinédrio. É assim que a gente vai ser feliz, a gente acabar com eles. Tocado de indisfarçável revolta, dissertou largamente sobre a discórdia e o sofrimento reinantes no povo, situando-lhes a causa nas deficiências políticas da época. E não é diferente de hoje, né? E depois que expendeu várias considerações preciosas em torno do assunto, Jesus perguntou-lhe: Tadeu, como interpreta você a felicidade? Ele dava sempre na mão dos apóstolos, né, a chance de tirarem uma conclusão própria, porque quando o apóstolo parava para raciocinar, os outros, na linha de raciocínio do apóstolo, enxergavam a falha neles mesmos, né? É interessante isso. Então você dá a resposta pronta, né? Hoje na educação construtivista que dá pra gente as ferramentas pra gente descobrir as respostas, não dá de mão beijada, porque esse processo faz a gente crescer também. Senhor, a felicidade é a paz de todos, disse ele. O Cristo estampou significativa expressão fisionômica e ponderou: sim, Tadeu, isso não desconheço. Entretanto, estimaria saber como você se sentiria feliz, realmente feliz. Ele tinha acabado de julgar os romanos e os rabinos do Sinédrio. E ele falou: mestre, suponho que atingiria a suprema tranquilidade se pudesse alcançar a compreensão de todos. Ele queria compreensão, mas não estava tendo.
Desejo para esse fim que o próximo não despreze as intenções nobres e puras que eu tenho. Sei que erro muitas vezes porque sou humano. Entretanto, ficaria contente se aqueles que convivem comigo me reconhecessem o sincero propósito de acertar. Só queria ser reconhecido, né? Poxa, gente, né? Sou só humano, né? Mas Jesus e os apóstolos já pensando, mas acho que os membros do Sinédrio também são, né? Os romanos também são, né? Respiraria abençoado o júbilo se pudesse confiar em meus semelhantes, deles recebendo a justa consideração de que me sinta credor, em face da elevação de meu ideal. Suspiro pelo respeito de todos para que eu possa trabalhar sem impedimentos. Regozijar-me-ia se a maledicência me esquecesse. Vivo na expectativa da cordialidade alheia e julgo que o mundo seria um paraíso se as pessoas da estrada comum se tratassem de acordo com o meu anseio honesto de ser acatado pelos demais. Interessante, né? Isso é gostoso, a gente vai começando a descobrir, né? A linha de raciocínio cristã, ela vai começando a tirar tudo aquilo que está lá longe que a gente acreditou no material, em tantas visões materialistas do próprio cristianismo, para trazer para o nosso dia a dia. Não está no tempo, está em casa, né? A propagação disso aqui, de conhecimento, não é para que a gente fique fanatizado, pregando, como eu disse a Vera na semana passada, para quem está num velório, uma coisa que a pessoa às vezes nem está pronta para ouvir, né? É suave, é homeopático. Enquanto nós aprendemos, nós fazemos, a pessoa nos vê fazendo e ela começa a sentir vontade de fazer. A gente já falou isso aqui antes. Você quer que seu companheiro, sua companheira lave louça? Berrando com uma pessoa que nunca lavou louça não vai funcionar. Lavando a louça há vários anos, é bem possível que ela comece a lavar a louça. Vocês entenderam? Estamos falando de coisas simples, mas tem outras. Você quer que uma pessoa não fique brava, doente, você sempre deixa a casa toda em frangalhos porque está doente, todo mundo tem que se preocupar, que a pessoa está impaciente, então você fique doente também e não fique bravo, né? A Marisa conta aqui muito, né, a história do Gandhi, né, a gente conta toda hora aqui, falou, foi uma mulher com o filho, atravessou a Índia para falar pro Gandhi, falou, meu filho come muito açúcar, ele volta daqui uma semana. Aí a moleque voltou com a mãe, e o Gandhi virou para ele e falou assim, não coma açúcar. E a mulher ficou esperando o resto, entende? Por quê? Porque ele falou, eu precisava primeiro eu parar de comer açúcar para poder ter verdadeira moral de falar para ele isso. Né? Jesus está ensinando isso aqui para o Tadeu. Então, continuou o Tadeu. A indiferença e a calúnia doem no coração. Creio que o sarcasmo e a suspeita foram organizados pelos espíritos das trevas para tormento das criaturas. A impiedade é um fel quando dirigida contra mim. A maldade é um fantasma de dor quando se põe ao meu encontro. Em razão de tudo isso, sentir-me-ia venturoso se os meus parentes afeiçoados e conterrâneos me buscassem, não pelo que aparento ser das imperfeições do corpo, mas pelo conteúdo de boa vontade que presumo conservar em minha alma. E aí, é o tempo, os anos que Jesus conviveu com os apóstolos, que é fazendo isso se transformar. Agora eu estou entendendo que realmente a gente não vive uma vida só. Que aqueles romanos nasceram em um lugar, talvez, diferente do meu. Os obstáculos deles e a vida deles são diferentes da minha. Se eu for pensar em múltiplas existências, isso é muito mais complexo. Hoje o Espiritismo vai falar, se eu for pensar em múltiplos lares, planetas, que as pessoas possam ter vindo a viver para ganhar as suas experiências, a gente tem que respeitar a história de cada um e o tempo de cada um. Aí tudo é justo, todos começamos do mesmo lugar, por isso que Deus, mas cada um teve o seu tempo, teve as suas escolhas, escolheu errar mais ou menos. Não é problema nosso, nosso problema é o quanto nós ainda não estamos acertando. Vamos continuar. Acima de tudo, o Senhor estaria sumamente satisfeito se quantos peregrinam comigo me concedessem direito de experimentar livremente o meu gênero de felicidade pessoal, desde que me sinta aprovado pelo código do bem, no campo da minha consciência, sem ironias e críticas descabidas. Resumindo, mestre, eu queria ser compreendido, respeitado e estimado por todos, embora não seja ainda o modelo de perfeição que o céu espera de mim. Eu entendo, eu reconheço isso, né? Com o abençoado concurso da dor e do tempo. Calou-se o apóstolo, olha que interessante, esboçou-se na sala, sigelo e contido movimento de curiosidade ante a opinião do Cristo,
o que ele falaria? Então tinha gente que não tinha ainda sacado, não tinha lido o discurso, a contradição do próprio discurso de Tadeu. Ele começou e terminou um discurso contraditório, né? Nossa, só para dele reconhecer, né? E é legal que Jesus fica em silêncio, ele ouve tudinho, ele interrompe, a gente não interrompe, eu interrompo muito, né? Deixa a pessoa falar tudinho, até terminar. Alguns dos companheiros esperavam que o amigo celeste usasse o verbo em comprida dissertação, mas o mestre fixou os olhos muito límpidos do discípulo e falou com franqueza e doçura. Um parágrafo, ó. Tadeu, se você procura então a alegria e a felicidade no mundo inteiro, proceda para com os outros, como deseja que os outros procedam para com você. E caminhando cada homem nessa mesma norma, muito breve estenderemos na terra a glória ou as glórias do paraíso. Né? Então, assim, em outras palavras, o mundo pede as quebras dos ciclos de toma lá, tá, cara? A gente está estudando o livro Pensamento e Vida, né? Tem uma frase, eu lembro qual capítulo que é assim: você quer realmente resolver o ódio ou a irritação de outra pessoa com irritação? Então faz! Ou elencar, né? Você fez isso, e talvez aquela pessoa estivesse naquele dia que ela estava assim, na beira de reconhecer, né, os enganos que ela tem. A gente vai lá estragar tudo. E aquela beira pode dar 100 anos, 10, 1. E olha, de dureza kármica, dificuldade, é pesado. Então, assim, é gostoso, é uma sensação muito ruim, mas é gostoso a gente entender quando a gente fala no fim do dia: nossa, o que eu falei? Nossa, como eu fofoquei hoje. Nossa, o que eu fui falar? A gente foi falar de Jesus, estudou um livro hoje juntos. Cheguei em casa e falei aquilo, porque o Tadeu, o Pedro, o João, alguns deles foram chegar a certas conclusões depois que Jesus morreu. Vocês entenderam? É um nível de desespero quando o mestre morreu, porque eles estavam tão dependentes, e alguns deles estavam autômatos de se sentirem frequentadores das palavras do Cristo, e aquilo era o suficiente. Vocês entenderam? Esse discurso de Jesus morreu com os nossos pecados. Olha, vocês forem ver como Haroldo Dutra Dias, ele reestudou várias passagens do Evangelho, a tradução, como ela é imprecisa, ela vai nos mostrar que não, ele mostrou pra gente como morrer pelo Evangelho. Essa é uma última encarnação. O mundo, com seus enganos, não te entende mais, então ele não te quer. E você, tá bom, eu vou te deixando meus exemplos até deitado. Buda foi assim, não foi? Deitado, estava pregando, ajudando as pessoas e fazendo ensinamento, não tinha medo de morrer. As pessoas são... Né? E o mestre, que é o nosso governador, Jesus, deixou esse exemplo. Então, assim, ainda está muito longe, não pense em sociedade, vamos voltar aqui para as nossas dificuldades, das nossas casas, das nossas mentes e pensar assim, né? Você que é muito diferente desse Jesus aqui, com outras palavras, seja o exemplo daquilo que você quer, né? Falando de novo, quer que lavem a louça bem? Lave, só que você tem que entender que não é no seu tempo que a pessoa vai aprender. Por se a pessoa ainda não aprendeu, vai fazendo, faz. Tem o prazer de não ter mais tempo, né? De métricas, né? A gente tinha muito isso, acho que antigamente era pior ainda. Quando eu tiver no máximo 30 anos eu tenho que ter filho. Tem que ter filho com 30 anos. A gente tem uma internet para tantas comunidades se conversar e descobrir que não tem que ter filho, cada um tem a sua missão. Que não tem que ser com 30 anos, com 30 anos pode acontecer muitas outras coisas na sua vida, né? Então, o nosso convite, o convite de Jesus é assim: primeiro, se liberta, né? Se liberta desse tem o quê, tem que ser assim, tem que ser assado, não tem que ser nada. Existe uma história, uma expectativa. Para quem faz as leituras dos livros de André Luiz, existe um planejamento que nós fazemos parte. Quando a nossa encarnação não é compulsória, que é caráter obrigatória, a gente tem que vir, nem sabe muito o que aconteceu, a gente vê que tem que ter um choque aqui de encarnação, num corpo físico que é muito sofrido. E eu creio que todos aqui já tiveram consciência no planejamento dessa encarnação, dessa daqui, a gente sabe com quem que a gente tinha que estar. E quando a gente começa a se questionar, a gente começa a ser, não é obediente à palavra, mas reconhecedor de que a sabedoria divina é maior do que a nossa sabedoria animalizada. Então, não é aceitação, é uma análise com mais calma. Será que, seja no campo conjugal, seja no campo
dos meus sonhos de vida, que são sonhos materiais, eles vão pulverizar, eles vão passar. Vocês realmente acham que vários dos pintores aqui da Terra são grandes pintores lá? Vocês acham que vários dos grandes religiosos, com as suas isenções de impostos, eles são grandes religiosos lá? E assim por diante. Então comece a se questionar quem é você nesse mundo, e não os outros. Então Jesus quis dizer para Tadeu, quem é você nesse processo? Né? Eu conto muitas vezes aqui uma história, tem um sábio e tal, que era uma pessoa que dava algumas orientações também para o Mahatma Gandhi. O nome era Ramana Maharshi, muito interessante. E aí, um discípulo dele veio berrando para ele falar assim, nossa, mestre, os ingleses estão aqui na Índia e eles estão colocando imposto sobre o sal e está todo mundo ficando pobre, está todo mundo falando. E o Ramana falou assim, quem é você? Mas você me vê toda semana, você sabe quem sou eu? Eu não sei o nome dele, nomes indianos são muito difíceis, tá? Então, eu sou tal pessoa. Você não lembra de mim? Você vê toda semana? E ele falou assim, eu vou repetir a pergunta, quem é você? E o rapaz entendeu, então eu vou repetir de outro jeito. Quem é você nesse processo que você está me relatando? O que você está fazendo para colaborar? Essa aflição, essas notícias alarmantes que está me trazendo, não estão fazendo diferença, né? Vocês estão vendo aqui. Você está vendo alguma diferença nesse ambiente? Na Índia? Então pense em como você pode ser útil nesse processo. O mais útil possível tem a ver com o mais calmo, suave, dentro das suas possibilidades imaturas. Entenderam? Então cada um se pensa na sua realidade, é você estar no máximo dentro das suas possibilidades, da tua imaturidade, ser o mais calmo, o mais preciso e o mais humilde, perguntando, Deus, me ajuda a executar aquilo que sozinho não consigo. Essa ingratidão toda que atrás de mim, eu fiz um monte de coisas e as pessoas não estão me reconhecendo, estão reclamando, estão atrapalhando ainda às vezes, né? Meu trabalho para o bem da casa, ainda assim, deixa que ele te conduz. Isso dá paz, dá tranquilidade, você sabe que está na mão de outras pessoas e as soluções chegam. Não é uma frase material, mas é uma inspiração. E no fim da semana, no fim do dia, no fim da hora que você pediu isso, as coisas podem já estar bem mais suavizadas. Pensem nisso. Existem pessoas que vêm nos relatar, eles vêm relatar aqui nos diálogos fraternos com os mentores. Do jeito que a coisa está indo, a gente vai se divorciar amanhã, de repente na semana seguinte. Você teve humildade, soube esperar, tentou fazer dentro das suas possibilidades o que é correto, pedindo muita sabedoria, porque às vezes você nem sabia o que era correto. Isso é sentir o poder de Deus. É que quando a gente perde já a noção de que é o certo, aí tem que pôr nas mãos dele. Não é passivo, não é preguiça. É quando você tem a habilidade de falar, eu não consigo sozinho, me ajuda, Pai. Ele vai ajudar. Sem julgar. Quando nós julgamos, que seja por distração. E que essa distração vai diminuir. Boa semana para todos nós. Fiquemos com a paz do nosso Senhor. Maravilha, né? A gente saber o quanto que a gente ainda precisa caminhar aí. Mas a esperança de que a gente possa vencer a nós mesmos, né? Já é um grande passo aí. E aproveitando essa oportunidade, chegou o nosso momento da gente ser útil, a gente poder vibrar por tantos que nos pedem ajuda, uns mais ostensivos, outros que sofrem sozinhos. E essa é a nossa oportunidade. Então o convite agora é para que fechemos os nossos olhos, porque estamos muito agradecidos da lição que aprendemos, do exemplo que tivemos, e que a gente possa conseguir ao menos sermos pequenos exemplos, mas que pelo menos a gente possa tentar. E assim, o convite agora
para que fechemos os nossos olhos, para que a gente possa sentir toda essa vibração que se espalha por esta pequena, imensa sala, onde cada um de nós não se encontra só. Acreditem, queridos amigos, nós não estamos sós. É chegado o momento de dividirmos tudo que aqui recebemos. Sim, o tanto que recebemos, porque somos um pouquinho privilegiados por estarmos aqui recebendo esses ensinamentos, tendo a oportunidade de receber esse bálsamo de amor, onde estamos rodeados de espíritos amigos que vibram e velam por cada um de nós incessantemente. Então agora, depois de termos recebido todas essas benesses, vamos pedir por tantos dos nossos irmãos, porque Jesus assim nos falou, que somos irmãos. Apesar de ainda não conseguirmos compreender as suas palavras, mas que possamos sermos exemplos, que possamos ao mesmo tentar sermos melhores do que somos. E assim, pedimos que esse universo de amor possa se estender sobre todos os nossos irmãos, encarnados e aqueles que se encontram desencarnados, por todos os sofredores do corpo e do espírito, por aqueles que escolhem as piores escolhas, por aqueles que se encontram perdidos, não só perdidos do mundo, mas perdidos de si mesmos. Pedimos, em nome de Deus, nosso Pai Criador, que a vossa misericórdia, como diz a prece, se estenda sobre tudo, absolutamente tudo que criastes, derramando fluidos de equilíbrio, de luz, de resiliência, de aceitação, livrando-nos da tortura, do porquê, porque eu, e que consigamos entender para que isso acontece conosco, para que isso acontece com meu amigo, com aquele que invejo, com aqueles que se encontram nas ruas, nesse frio, que temos o privilégio de estarmos aqui agasalhados, onde talvez a nossa fome seja saciada e a de tantos ainda não seja. Senhor, Pai de infinito amor e misericórdia, vibrai por todos os desajustados, por todos aqueles que ainda não compreenderam o seu exemplo, as suas palavras através da boa nova do seu evangelho de amor, que é o caminho a ser seguido. Se nós ainda que temos pouquinho
muito pouco esclarecimento a respeito das suas verdades, verdades ainda através de facetas mínimas, porque não temos ainda a condição de entendermos toda a verdade, mas que possamos fazer o nosso melhor, orando, vigiando e vibrando por tantos que se encontram desolados, desorientados, pelos doentes, por nossa parentela difícil, filho, amigo, pai, marido, enfim. Que consigamos, de alguma forma, seguir adiante e reconhecermos em cada um de nós a nossa pequenez e a imensa oportunidade que temos de nos melhorar. Que a sua luz, a sua paz, o seu infinito amor se estendam por todas as suas criaturas no nosso planeta, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Gratidão, querido Pai do Céu. Gratidão, Mestre amado, pela oportunidade que temos de estar aqui e escutar esses ensinamentos que nos trazem a sua luz e a sua paz e nos auxilia hoje e sempre em nosso caminho. E seguindo o exemplo amado de Jesus, temos a figura humilde, mansa, de nosso amado Francisco de Assis, onde o Pai Francisco, com sua humildade, conseguir colocar no seu tempo esses ensinamentos que o Mestre Jesus vem nos dando a oportunidade nesta presente vida. Que possamos assim juntos dizer ao nosso Pai: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazer com que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Que todos possamos ir aos nossos lares com essa paz no coração. Né? Que assim seja. Gente, estou aqui só para dar três recadinhos. Um que é o nosso trabalho com Nama, né, que nós continuamos fazendo, o trabalho que o grupo de oração executa nos enxovais, para as mãozinhas e para os bebês. Quem quiser colaborar,
básicas, né, para famílias bem carentes, que também continuamos fazendo, tá bom? E o último recadinho é que agora, depois do Evangelho, eu vou abrir a biblioteca, a livraria. Então, quem tiver interesse ou em comprar algum livro ou levá-lo para casa emprestado, depois do Evangelho a gente pode fazer isso, tá bom? Uma ótima tarde a todos.